Om Shanti, que a paz esteja contigo. Gratidão de coração por tu estás aqui comigo nessa live, nessa palestra, nessa conversa. Conversa esta, onde eu estarei abordando o tema As Sombras Zodiacais. Eu vou estar falando das nossas sombras, daquilo que a priori eu preciso ultrapassar no meu ser. Não passar de novo e de novo e de novo e de novo. Porque por vezes nós falamos assim. Parece que a vida se repete, é um samsara. Eu passo por uma situação e novamente ela se apresenta. Porque nós passamos, mas não ultrapassamos. Como o tema dessa aula é um tema muito profundo, as sombras zodiacais, aquilo que precisa ser ultrapassado no nosso ser, hoje, excepcionalmente, eu não vou estar respondendo as tuas questões aqui. Eu sei que muita gente já está entrando, já está aqui conversando comigo, mas eu quero ir direto para o tema e na nossa próxima conversa, aí sim eu estarei tirando, sanando as tuas dúvidas. Além do que, a Gabi, que é minha irmã, que trabalha aqui na uma universidade e que também responde as questões do Facebook, do Instagram, do YouTube, ela pode também trazer as tuas questões para que eu possa responder, ok? Então vamos falar das sombras zodiacais de uma forma bem profunda, uma forma para valer. Quando nós falamos de sombras, o que é a sombra? Primeiro, pode ser tudo aquilo que a sociedade não aceita. Então, por exemplo, uma sombra ariana, que é a pessoa muito agitada, rápida, alguém que planta muitas sementes, mas nem sempre espera a semente dar frutos, ela só planta, inicia, mas nem sempre termina. É uma característica do ser. Na natureza, o guepardo é um animal que dá tiros de velocidade, mas ele não consegue manter esses tiros, essa velocidade. O guepardo é um velocista, não há nenhum problema dele ser assim. Então, a sombra, por exemplo, de Áries, o mundo pode aceitar que nem sempre ele termina alguma coisa. Mas ele é assim e o mundo não aceita. Então, por vezes, a sombra zodiacal não é algo que a priori seja negativo, mas sim é algo que o mundo não aceita. É uma primeira característica. A segunda característica é algo, sombra, que eu nego em mim mesmo. Então, por vezes, eu olho a sombra de uma pessoa, de uma situação, e aquilo me incomoda profundamente. É porque, de certa forma, eu também sou assim. Eu vejo por mim, que sou do signo de Libra, eu questiono muito a superficialidade de algumas pessoas, situações, ensinamentos, mas por vezes eu percebo que também eu posso ter essa superficialidade. E muitas vezes as pessoas se incomodam muito com questões alheias, porque elas mesmas são assim. Aliás, Mestre Jung, que foi o primeiro a cunhar no Ocidente a ideia das nossas sombras, ele vai falar exatamente isso. Observa o que mais te incomoda nos outros, porque tu podes ter uma característica muito forte assim também. Então vamos começar falando da sombra de Áries. E como eu vou dividir depois esse ensinamento em vários tópicos, em 12 tópicos, eu sempre vou estar falando o título do que eu vou apresentar, ok? Então vamos lá. Sombra do signo de Áries. Vamos iniciar nossa conversa por Áries. Sombra, por vezes, é algo que eu passo pela mesma, mas não ultrapasso. Sombra é aquilo que o mundo faz com que eu negue. E a sombra de Áries, ela aparece por vezes na nossa necessidade de plantarmos, de iniciarmos alguma coisa, mas nem sempre terminamos. A sombra de Áries se manifesta na velocidade. Áries é muito rápido, é caótico, é intempestivo, mas nem sempre o mundo é
assim. Por isso, aquele que tem o signo solar de Áries, a alma ariana, ela por vezes não tem paciência alguma com a lentidão de outros signos zodiacais. Quando eu falo de sombra, eu me baseio muito no trabalho de Liz Green, da mestre Liz Green. E Liz Green, ela diz que Áries também é um ser inclinado ao sonho. Ele tem sonhos, utopias, planos, mas nem sempre ele tem a paciência para realizar esses sonhos. E o que ele espera? Ele espera encontrar um patrocinador para realizar as suas próprias utopias. Sabe, alguém que o banque financeiramente, alguém que o banque intelectualmente, alguém que facilite os caminhos para que Áries possa realizar os teus sonhos da forma mais rápida possível. E Áries, ele é meio messiânico, ele tem essa ideia de que ele tem um talento especial, uma missão especial, e ele, eu repito, espera, a alma ariana, que outras pessoas menos talentosas facilitem para que essa alma ariana realize os teus sonhos. E enquanto essas pessoas ou situações não aparecem, Áries acredita que ele está perdendo tempo na vida. Uma característica de Áries é a questão da Joana d'Arc, é um exemplo muito claro de Áries. Pesquise, estude Joana d'Arc. Era uma guerreira, tinha sonhos, tinha visões, tinha planos, tinha projetos, e ela leva a França inteira a acreditar nos teus sonhos, nas visões da mesma. Áries, ele é sim criativo, ele é idealista, ele tem muito talento, mas enquanto ele espera que o mundo facilite a realização desses talentos, ele pode por vezes sentir isso, que ele está desperdiçando a vida. Por isso que Áries, às vezes, a questão da subsistência, de trabalhar com coisas mais simples, com coisas mais do cotidiano, do dia a dia, pode incomodar esse ser que quer plantar semente, que quer realizar todos os seus dons. Por vezes até a sombra ariana aparece quando esse ser acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Tu és de Áries, tu tens alguém próximo de ti que é de Áries, tu vais perceber que às vezes esse ser acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Eu fui casado muitos anos com Juliana, 17 anos, e ela é ariana. Mariana que queria tudo rápido, uma pessoa com muitas ideias, muitos planos, muitos sonhos, muita vontade de viajar, de se aventurar, mas o ariano tem que perceber que nem todo mundo é assim. Por isso o ariano mais sombrio não são todos, ou melhor, a sombra de Áries, porque essa nossa conversa é falando sobre a sombra, existe a luz também ariana. Mas a sombra de Áries aparece quando ele não quer trabalhar com coisas do cotidiano. E quando isso acontece, quando tem que lidar com coisas do cotidiano e não plantar sementes, e não ir atrás do grandioso, quando isso acontece, Áries fica muito irritado, bravo. Irritabilidade é uma característica desse signo também. Ele pode trabalhar com muita devoção, pode trabalhar de forma obsessiva também, mas desde que seja para executar os seus próprios sonhos. E principalmente ele vai ter essa energia de trabalhar quando alguém cuida da parte material, quando alguém cuida da parte prática da alma ariana. Dá para entender isso? Uma outra característica da sombra de Áries é a mesquinhez. Normalmente ele tem horror que se fale nisso. O querer reter, o querer ter tudo para ele. Veja, quem é de Áries tem uma luz, eu estou falando da sombra. E essa mesquinhez, que o mundo, claro, vai negar, de certa forma é uma característica do Áries. Áries é eu sou, Áries é o ser. O oposto de Áries é Libra, que é a ideia de tu és. Tu vais olhar para o outro, se tu és de Libra. Áries é o eu, Libra é o nós. Mas quando o eu é muito exagerado, aí surge esse lado sombrio, que é o que se refere
a se preocupar demais com os próprios interesses, não olhar os interesses alheios. E isso tem relação também com a energia de Áries, que é um signo de fogo, que é o Carpe Diem, que é viver o momento, que eu seja feliz agora, que eu seja pleno agora. Áries, ele tem que aproveitar o momento, ele tem essa característica, é o fogo. E quando o mundo que está em sua volta não percebe essa necessidade dele, Ariano, de viver o presente, quando alguém é mais lento, ou fala deixa para amanhã, ou pensa bem o que tu vais fazer, aí a vida de Áries se torna um campo de batalha com aquela pessoa ou com aquela situação. Aliás, essa é uma característica de Áries, né? A vida se tornar um campo de batalha. Isso faz parte da sombra de Áries também. Por isso eu nunca sei se para uma alma ariana a gente tem que falar assim, relaxa, descansa, leva a vida mais leve, porque na verdade ele quer muita ação. E quando não há essa ação, a alma ariana fica muito desapontada, muito chateada também. De toda forma, a sombra ariana aparece nisso, muita imaginação, mas sem paciência de realizar, uma certa intolerância com pessoas que não pensam como a alma ariana é, ou que não vivem como a alma ariana é. Quando eu faço mapas astrológicos, e tu sabes que eu gravo muitos mapas astrológicos, tu sabes que eu tenho uma formação online em astrologia extremamente completa. Quando eu falo de Áries nessa formação, ou de valores ascendente em Áries, lua em Áries, meio do céu em Áries, eu até acelero a minha forma de se comunicar. Eu falo mais depressa, porque o Áries não aceita muito aquilo que é lento, aquilo que é devagar. É uma sombra ariana impetuosa, que deve ser trabalhado. Nós temos muito que aprender com o signo oposto. Se tu és o signo de Áries, aprenda a ser 15%, 10% de Libra, que é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de tolerância, disciplina e humildade também. Então essas são características de Áries. Retém isso, pensa nisso. A sombra de Áries. Agora vamos estudar uma outra sombra astrológica. Eu tenho aqui a minha cola, vários textos, né? Principalmente baseados no trabalho de Liz Green, que é uma grande astróloga. Então, vamos falar da próxima sombra. A sombra de Leão. Lembrar sempre que na astrologia nós temos luz e sombra. Na vida nós temos luz e sombras. Quando nós falamos de sombras, são aspectos que a sociedade por vezes nega, e são aspectos que, claro, eu devo temperar, ultrapassar. Leão é o sol, tudo é muito intenso em Leão. Aí, ou a partir disso, a sombra de Leão também é muito intensa. Uma característica que eu vejo das sombras de Leão, e talvez até mesmo por eu ser ascendente Leão, lua em Leão, é a sombra da megalomania. Por vezes, até para mim que sou ascendente Leão, trocar uma lâmpada, cuidar da pintura de alguma coisa, fazer a comida, são coisas que por vezes, quando o leonino está mais sombrio, ele trata as mesmas como mesquinharias. Que outra pessoa cuide disso, das mesquinharias da vida, do ponto de vista do leão. A sombra leonina, ela aparece também quando Leão acha que qualquer coisa é dele. Por exemplo, eu gosto muito de citar fontes. Na minha formação em astrologia, eu cito muitas fontes, eu cito muitos livros, porque eu jamais posso cair no erro de achar que tudo é meu. A sombra leonina, ela pode pegar a ideia de alguém e falar que é dela, o jeito de alguém ser e falar que é dele. Dificilmente a alma leonina vai citar uma fonte, porque quando essa alma está sombria, ela acha que por ela ser
o maior de tudo, o grandioso, maior do que a própria vida, eu, o rei, leão, eu, a rainha, leão. Então a alma leonina, ela pode acreditar que tudo é dela também, já que ela é o rei, já que ela é a rainha, então tudo faz parte do reino dela. Leão também, a sombra leonina, e eu tenho essa característica, eu vou falar para ti, ela se manifesta quando nós queremos ficar em pé de igualdade com tudo. Eu sou ascendente leão, sou de leão. Quem é de leão, se alguém dá um presente para ele, ele tem que dar um igual ou um maior. Se alguém presta um favor, ele tem que prestar um favor igual ou maior. Porque ele é o rei, porque ela é a rainha. Assim, a alma leonina pode ser a alma mais mão aberta que tem, porque quer receber aplausos, porque quer receber os louros, e quer que as pessoas achem também que ela é a alma mais generosa que existe. Mas isso por vezes não vem do teu ser, isso vem dessa necessidade de querer que todas as pessoas dependam dele. Sombra leonina adora que os outros sejam súditos, sejam aqueles que aplaudam, sejam aqueles que admirem também. Por isso que Leão usa um certo charme, às vezes até querendo agradar, mas buscando essa característica do aplauso também. Leão busca a honra também, que seja sempre honrado, teme por demais a desonra, e tudo para ele é muito grande, é tudo muito nobre. Por isso a sombra, como eu disse, não é uma sombra comum, como uma sombra de touro ou de virgem. A sombra do leão tem que ser uma sombra gigantesca também. E essa sombra aparece na falta de percepção, às vezes, do outro. Leão quer brilhar tanto, quer aparecer tanto, que ele não nota as pessoas. Eu tinha um tio, ele é falecido, de leão, era terrível ter que almoçar, ter que jantar com esse tio, porque ele falava mal de todo mundo, porque ele criticava todo mundo, porque ele era o maioral, ele se achava, e eu não respondia, tinha um certo respeito a esse tio, mas me incomodava demais. Eu sou o melhor, eu sou o número um. A sombra dele era realmente muito grande, muito grande. Leão é muito criativo, e se ele não desenvolve essa criatividade, que é um dos dharmas, um dos caminhos da alma leonina, eu gosto muito de falar em caminho. Quando eu ensino astrologia, quando eu interpreto mapas, eu falo, segue o teu caminho, segue o teu dharma. O dharma do leão é criar. E a sombra leonina aparece quando ele não cria nada e pega as criações alheias. Ou, isso é muito importante a gente pensar, quando a alma leonina não brilha, não é luz, ela pode criar filhos e colocar toda a expectativa, ou as expectativas frustradas dela, leão, dela alma leão, nos filhos. Aí ele exige demais, ela cobra demais, ela endeusa os filhos, ela pressiona para que os filhos brilhem e não ela brilhe. Então atenção a isso. Outra coisa também é que Leão está sempre querendo dar, e ele pode exagerar em dar conselhos. A sombra leonina aparece quando a alma leonina diz assim: eu sei o que é melhor para ti, eu sei o que funciona melhor para ti, eu sei o melhor caminho para ti. Uma pessoa que eu admiro demais, que é de Leão, que faleceu há pouco tempo, foi o Gasparetto. Gasparetto era leão, ascendente leão. Se tu faz o meu curso de formação online em astrologia, tu vai estudar comigo o mapa do Gasparetto, o mapa astrológico do Gasparetto. E tu sabes que o Gasparetto, ele tinha um modo de ser que era maravilhoso, porque ele era criativo, ele punha luz, mas por vezes ele impunha demais o caminho dele, pelo menos para mim. Teve uma vez um debate que nós fizemos na Rádio Mundial, ele tentando me convencer que nós tínhamos 100% de arbítrio. E pode ser que eu tenha, que
que eu estivesse errado, mas ele impunha isso. E eu falava que não, que nós não tínhamos tanto livre-arbítrio assim, mas quem sabe ele tinha razão. Era uma discussão, foi muito generosa, muito carinhosa, mas o leão acredita que ele pode tudo, é o livre-arbítrio. E eu de Libra acredito que nós não temos tanto livre-arbítrio assim como o leão acredita. Que existem funções genéticas, sociais, uma vontade da existência, da eternidade. Então o leão às vezes fala, é assim e ponto final. Isso faz parte dessa forma sombria. E ele vai dando conselhos para todo mundo, mesmo que tu não peças conselho também. Que é essa síndrome do eu sei tudo. Porque a sombra leonina, imagina leão, o rei, a rainha, como que eu de leão não posso saber alguma coisa? É diferente da alma virginiana, que ela olha alguns detalhes e diz, olha, tem alguns detalhes assim que tu não estás vendo, mas é para crescer uma situação. Já a alma leonina, por vezes, é simplesmente para mostrar, eu sei tudo. E nem sempre o leão nota as necessidades dos outros. Pelo contrário, ele vai tentar perceber o que ele acha que é necessário para os outros, e não o que o outro sente a respeito. Uma outra característica da sombra leonina, da sombra ariana também, é essa ideia de que não se pode ter inimigos. Porque Áries, quando entra para uma briga, a sombra, ela põe muita energia naquilo e depois cansa. E a sombra leonina é a ideia de que ela tem que agradar a todas as pessoas. Pelo contrário, ela tem que amar todas as pessoas. Outra característica também é que uma coisa forte de leão, que eu estou vendo aqui no trabalho da Liz Green, é a necessidade de se fazer tudo muito grande. No começo aqui dessa nossa conversa eu falei sobre isso, né? A alma leonina, ela quer tudo muito grande, e a mesquinharia, as ninharias. Eu lembro do Gasparetto falando assim, você fica contando moedinhas, qual o problema? Quem é virgem, touro, capricórnio, guarda as moedas, a economia, põe numa carteirinha. Não é assim? Não lembro o nome necessário, enfim, mas a alma leonina contar moedas, a alma leonina comprar o celular porque é mais baratinho, ou buscar liquidação, ou buscar oferta. Não, leão que é o grandioso, mas nem sempre isso é possível. Por isso que eu digo, as sombras, nós temos que olhar, nós temos que trabalhar, buscar a plenitude, saber que somos assim também. É bonito o leão querer fazer o grande, é um caminho de vida, é um dharma do signo de leão. Por isso, quando eu gravo um mapa astrológico de alguém do signo de leão, eu valorizo por demais que ele, leão, seja uma pessoa criativa. Esse é o caminho do leão. Áries é plantar as sementes, e leão é essa energia da criatividade. Guarda isso, ok? E lembra, eu vou estar falando disso, que eu tenho uma formação online de astrologia. Você vai ver aqui nessa nossa conversa o link, o formato. Se tu tens vontade de aprender uma astrologia séria, dinâmica, bem para valer mesmo, e aí nós vamos poder conversar mais sobre as sombras zodiacais, ok? Eu vou beber um pouco d'água aqui. Estamos nessa conversa há aproximadamente 25 minutos. E eu estou vendo que tem um monte de gente aqui com perguntas, elogios, apontamentos. Mas eu quero que tu saibas que hoje, excepcionalmente, por eu estar com um assunto tão delicado que eu preciso de concentração, eu sou de Libra. Preciso de foco, estou até aqui com alguns textos e eu vou estar falando com você. E na nossa próxima live, na nossa próxima conversa, às quartas-feiras, às 20 horas, eu tiro tuas dúvidas. Vamos fazer vários programas agora sobre astrologia, porque nesse momento eu tô, quem me vê no YouTube, depois eu estou gravando essa live nós estamos em outubro, final de outubro de 2018.
E é um período legal de você encomendar mapa astrológico, presentear as pessoas. Se você desejar, eu faço esse trabalho para ti. Tu vais presentear as pessoas com um pendrive, com um gráfico astrológico, que eu gravo o teu mapa ou de alguém que tu queiras presentear. Os dados da uma universidade, da escola, estão todos por aqui, você sabe. Agora vamos falar de outra sombra, que é a sombra de Sagitário. Vamos juntar aqui as mãos. Sombra astrológica do signo de Sagitário. Minha mãe é sagitariana. Diana Prenzina, minha irmã, minha sócia, minha companheira profissional, é de Sagitário. Minha afilhada Bianca é de Sagitário. Então eu tenho uma ligação forte com esse signo. E onde aparece a sombra, o lado escuro de Sagitário? O primeiro deles é a panelinha sagitariana. Sagitário, quando está num aspecto sombrio, ele acredita que conhece todo mundo, que é amigo de todo mundo e que sabe o que é melhor para todo mundo. Característica da sombra ariana, leonina, e que o ápice da mesma surge no signo de Sagitário, que é o fanatismo. Eu sei o que é melhor para ti, eu sei o caminho certo de alguma coisa. E para Sagitário é muito difícil falar com relação àquilo eu sei muito pouco. Ele pode até dizer com relação àquilo eu sei muito pouco, mas dá palpite, quer dominar, quer controlar. E o que é pior, ele promete que vai dar certo. Por isso que nós falamos que a sombra sagitariana é a chamada promessinha do zodíaco. Sagitário promete tudo. Promete que uma coisa vai dar certo, promete que aquilo vai ter um andamento bacana, e depois, se não tem, ele diz que não falou nada. Minha mãe é sagitariana, ela é bem assim. Eu digo, mãe, tu disse tal coisa. Ela fala, não disse nada. Se deu certo, ela falou. Se deu errado, ela não disse nada. Mas lembra que todos nós somos luz e sombra. Por isso, se tu és do signo de Sagitário, não fique bravo comigo. Porque tu tens muita luz, e sobre isso eu falarei em outro momento. Hoje eu estou falando da tua sombra. Sagitário busca a vantagem também quando está no lado sombrio. Então pode ser um relacionamento sexual, a vantagem da conquista, a vontade de realizar as próprias fantasias, mas nem sempre a fantasia alheia. Sagitário quer ter a vantagem também de comprar um primeiro livro quando ele sai, o primeiro disco, o primeiro CD, né? De fazer a viagem para um lugar que ninguém conhece, e sempre buscando essa característica do grandioso, do Olimpo. Sagitário pode dizer, eu conheço os deuses, eu conheço o mundo inteiro. Sempre aquela expansividade que dá essa característica do exagero. Quando Diana, minha irmã, minha mãe Marianita, minha filhada Bianca falam de alguma coisa, eu já sempre tenho que diminuir. Olha, aconteceu uma coisa grandiosa. Eu diminuo pela metade quando noto que aquela pessoa está muito sombria. E aí vem de novo a questão do promessinha do zodíaco, que é Sagitário. Se tu precisar de alguma coisa, eu te empresto um dinheiro, uma casa, sou teu fiador. E quando a pessoa precisa, Sagitário diz, não, ou eu não disse nada, ou agora não é possível. Porque ele adora prometer. Prometer que vai te emprestar dinheiro, prometer que vai cuidar do teu gato, prometer que vai ficar no teu apartamento quando tu vais viajar, prometer que vai ajudar a pintar o teu apartamento, prometer que vai te levar para o Egito, para a Índia, para a Etiópia. Ele promete tudo, mas sempre na semana que vem, no mês que vem, e ele promete com tanto entusiasmo que você fala, uau, isso ele vai acabar fazendo, e quando tu vê, já ficou para trás. Então, promessinha do zodíaco, e também a sombra sagitariana, ela aparece nesse fanatismo.
Quando o Sagitário busca um caminho espiritual, religioso, transpessoal, por vezes ele só vê aquilo. Quando o Sagitário acredita que sabe uma coisa, a sombra sagitariana pode nunca ter lido um livro sobre marketing, nunca ter assistido uma palestra sobre marketing, nunca ter tido nenhuma experiência e muito menos talento sobre marketing. Mas ele pode falar para ti que ele sabe tudo, que ele domina tudo dessa área de marketing. Até o momento onde ele vai fazer algo de marketing e é um fracasso absoluto. Eu noto muito isso. O conselho para ti, Sagitário, entenda que tem outros pontos de vista, entenda que tem outros modos de se viver, entenda que existem outros caminhos de vida para outras pessoas. Quando nós falamos também da sombra sagitariana, é interessante isso, porque apesar de ser na luz, Sagitário é tão expansivo, mas nas sombras, Sagitário é o signo mais pão duro do zodíaco. Olha que maluquice. É o signo mais pão duro do zodíaco. Ele não fala quanto tem, ele não divide o que tem, não dividir de doar, não comunica aos outros quanto tem guardado ou quanto precisa. É muito difícil você ter um dado financeiro da alma sagitariana. E ao contrário, a Sagitário se acha a pessoa mais generosa, que tem é mais extravagante, mais doadora do zodíaco, mas ela não percebe a própria sombra. E isso eu quero falar para ti, que é bem interessante, né? Nós não... Isso é bem interessante mesmo. Nós não temos consciência, por vezes, das nossas sombras. Vai chegar uma hora que eu vou falar da minha sombra libriana. E eu já gravei mais de 3.000 mapas astrológicos. Os mapas astrológicos que eu gravo, hoje eu gravo em pendrive, já gravei em CD, já gravei em fita cassete. E tenho muitos elogios com os meus mapas. Sei das minhas limitações, sei o forte do meu mapa, quando eu gravo, sei as limitações do mesmo, sei quando eu erro, sei quando eu acerto. Mas por vezes as pessoas falam: Otávio, eu não concordei com tal coisa do mapa astrológico que eu gravei. E normalmente é das sombras, né? Falar que o ariano não respeita o tempo dos outros, nem sempre ele concorda, ou que o leonino nem sempre, ou melhor, que o leonino às vezes rouba as ideias dos outros, ele não concorda, ou que o sagitariano é a pessoa mais pão dura do zodíaco, ele não concorda. Precisa ter muita disciplina, conhecimento, autoconhecimento para aprender tudo isso. Agora, Sagitário é isso, né? É a flecha, ele joga a flecha e corre atrás de um alvo. E às vezes os seus alvos são muito exagerados. E quando esses alvos não se realizam, eu vejo pela Diana, que é a dona da Universidade, ela põe umas metas, e eu pergunto: Diana, qual meta exatamente que você quer que se realize? Qual meta que você quer que aconteça? E ela fica meio perdida, porque ela não consegue pôr uma meta em algumas coisas, ela quer o grandioso. Aí nós alcançamos uma coisa, ela pode querer mais ainda. Minha mãe também é assim. Mas quanto? Não sabe, o importante é ser mais. Então a sombra sagitariana, ela surge de um certo descontentamento, de uma falta de confiança de que o que eu tenho agora é o que eu deveria ter, de uma ambição muitas vezes sem limite, e que pode atropelar as pessoas na realização dos outros, tá? Se você é de Sagitário, a tua luz é muito bonita. Sagitário é um signo bom, é um signo imaginativo, engraçado, inteligente, incansável, mas preste atenção nas suas fantasias, principalmente nas suas fantasias, que são fantasias sombrias. Então falamos aqui da sombra sagitariana, não é? Nessas nossas conversas aqui no Facebook, que vai para o YouTube também, e eu faço esse gesto aqui para encerrar as sombras, que é um processo de fechamento mesmo, né? Quando nós olhamos um mapa astrológico, um gráfico astrológico, uma carta astral, o astrólogo ele entra em contato com aquilo, né? Uma energia psíquica muito forte.
E falar de sombras, que são coisas que nós escondemos de nós mesmos, que nós preservamos de nós mesmos, fingimos que não temos. Com relação à sombra, tem uma obra do Oscar Wilde, Retratos de Dorian Gray. Me perdoem se não é dele, mas eu acho que é Oscar Wilde. Retratos de Dorian Day, que é o sujeito que ele vai pegando tudo aquilo que é negativo, perverso nele, ele guarda no porão da casa dele, dentro do espelho. Então ele se mostra para o mundo número 1. Nossa, o que tem de gente na internet assim, eu sou o número 1 em vendas, número 1 nisso, número 1 naquilo. E ele guarda esse lado sombrio, né? Nós temos que olhar para isso. Por exemplo, eu estou divulgando nesse momento da minha vida essas formações online em astrologia. E às vezes as pessoas, há um questionamento, uma pessoa ou outra que fala, mas é possível ter um curso online de astrologia? Você não acha que o curso presencial é melhor? E estou falando da coisa do número 1 da sombra, né? Por exemplo, vamos falar de Qigong, que é uma espécie de Tai Chi que eu também ensino online. Qigong é mais para saúde, para energia, vitalidade, carisma. Aí falou, tá, mas não é melhor fazer o curso presencial de Qigong do que online? E eu digo, sim, eu não posso achar que eu sou um bonzão. O melhor curso de Qigong que você faz é no templo Shaolin, na China, com os monges, ficar lá um ano. Uau! Ah, não dá. Tem ótimas escolas de Qigong presencial, ótimas. Eu tenho um professor, chama Paulo José da Silva. Hoje ele dá aula de Hungar, que é o estilo do tigre, do Kung Fu, e tem dentro desse estilo o Qigong do tigre. Ele é extraordinário, ele é um paranormal, Paulo José da Silva. Tem um outro sensei que ensina, não se chama Qigong, mas ensina Aikido, que é o Ricardo Kanashiro, que me dá aula particular hoje de Aikido e Kenjutsu, arte da espada. Eu treino com ele porque ele é extraordinário. Se você não puder treinar com um desses dois, ou com outro professor extraordinário de Qigong, aí você faz o curso online comigo. Ou se na tua cidade não tem Qigong. Porque eu não posso achar que eu sou o melhor. E mesmo em astrologia, tem escola, eu estou falando aqui de São Paulo. Hoje estou gravando, eu moro no Guarujá, mas hoje eu estou aqui em São Paulo. Poxa, tem a Regulus, tem a ABA, tem a Quiron, me esqueci de outras escolas agora, extraordinárias de astrologia. Tem a minha escola, tem o curso com Newton Schultz de astrologia, que é um curso extraordinário também, presencial. Você não quer fazer nenhum desses, não quer pegar o carro ou o metrô, ou tu moras fora, tu podes fazer o curso comigo de astrologia online. Mas ninguém é o melhor, ninguém é o bonzão. A sombra é quando a gente esconde o nosso lado. Eu estou hoje de hábito dando essa aula, mas eu também uso roupa normal. Por detrás desse hábito tem um homem que ama, que namora, um homem que tem as tuas dores, o teu sofrimento, um homem que fracassou num monte de coisa e que teve sucesso em outras, um homem que tem muitas alegrias e muitas dores, um homem que questiona, que às vezes eu vejo a morte como uma experiência transpessoal e que muita coisa vai continuar, e tem horas que esse mesmo homem morre de medo de morrer, que tem uma ânsia de viver muito grande. Então é importante a gente reconhecer essa sombra. Essa é a ideia dessa aula que eu estou gravando, tá? Vamos falar de outras sombras. Eu falei da sombra dos 3 signos de fogo, mas eu já vou adiantar para vocês que eu acho que eu não vou conseguir falar de todas as sombras hoje. Aí nós vamos fazer uma outra live que eu continuo falando das sombras zodiacais. E ao mesmo tempo eu preciso bater um papo um pouco, porque senão fica muito pesado essa nossa live, essa nossa conversa. Tá aqui gosto muito disso, e quem gosta de astrologia tem que amar a leitura. Os astrólogos têm que ter profundidade. Eu vejo astrólogos na internet de uma profundidade ímpar, mas vejo algumas pessoas falando algumas bobagens, fazendo uma confusão entre horóscopo e astrologia, e dando palpites assim, sem conhecer o mínimo de psicologia, de psicanálise. Isso não quer dizer que eu também já não falei muita bobagem
principalmente na minha adolescência, e peço perdão por isso. Eu vi as coisas de uma maneira diferente, né? Você vai amadurecendo, essa é a ideia mesmo, ok? Amadurecer e ver. Então vamos falar agora da sombra do signo de Touro. Então, Touro. Sombra do signo de Touro. Nós temos que lembrar que Touro trouxe para nós Freud, que era uma pessoa genial, mas tinha ideias muito pré-concebidas, e todas as pessoas em volta de Freud que pensaram diferente do mesmo tiveram problemas. Seja William Reich, que eu sou um fã, seja Jung, que também eu sou um fã. Então o Touro ele é genial, mas às vezes ele pode parar, ele pode estacionar de ser uma pessoa muito fanática, exageradamente pés no chão, exageradamente inflexível. Começa aí a característica da sombra taurina. Freud, ele foi a primeira pessoa a falar no Ocidente do inconsciente, falar um pouco daquilo que a gente poderia chamar de alma, apesar que Freud tinha horror a esse termo. Freud começou a perceber que nós somos uma criatura extremamente complexa, e isso é louvável. Só que em algum momento ele vai parar, ele vai estacionar. Freud tinha horror a tudo aquilo que era sonhos, não sonho de sonhar, mas sonho de fantasia, espiritualidade, misticismo. Ele nega tudo isso. E aí surge a sombra taurina. O que eu vivo é o correto. Aquilo que eu não vivo, e principalmente aquilo que não é palpável, é irreal, é mentiroso, é falso. Então aqui surge a sombra taurina. Quando nós falamos de fanatismo, de intolerância, nós temos muitos seguidores de Freud também que acabam tendo essa intolerância. E isso é uma característica da sombra taurina, não aceitar o ponto de vista alheio. Não aceitar também, porque nós temos muito que aprender com o signo oposto, e o oposto de Touro é Escorpião. Então o que acontece? Escorpião vai perceber que tudo é efêmero, que tudo que tem um começo tem um fim, que tudo se transforma. E por vezes a alma taurina ela não quer aceitar a transformação, não quer aceitar a modificação. Eu tenho uma filha de Touro, que às vezes eu digo para ela assim, tu tens que pedir um aumento, tu tens que mudar de emprego, novos ares, novas possibilidades. Não, pai, dessa forma que eu faço é a forma correta. Porque quando a alma taurina põe uma ideologia na cabeça, é muito difícil alguém falar para ela, essa ideologia está errada. Eu tenho uma tia também que eu amo muito, que ela vive lá em Brasília. Inclusive algumas aulas da minha formação em astrologia, eu gravo lá em Brasília quando eu visito minha tia e minha mãe. E minha tia, ela é curioso porque eu falo, tia, tu tens que sair daí de Brasília, morar aqui perto de mim, de outros sobrinhos, para a gente poder cuidar de ti. Mas ela não sai de Brasília. Ela vive numa casa que é muito mal adaptada para ela, com custos altíssimos, e ela é sozinha com a minha mãe e algumas pessoas que ajudam, cuidadores, enfim, que cuidam da minha tia. E ela teria muito mais possibilidade aqui, penso eu, posso estar errado também, mas eu sou de Libra, um pouco mais flexível, e Libra também tem as sombras dele. Mas ela cismou, ela empacou ali. E o Touro faz do que ele acredita uma religião, uma crença, uma coisa que ninguém pode pensar diferente. E ele não cede por nada desse mundo quando ele está sombrio. Todos os signos têm luz e sombras, todos. São Francisco dizia, quanto mais luz, mais sombras. Os iluminados, os budas, os médiuns têm esse lado sombrio também. Então, quando a alma taurina ela vai apontar um caminho para alguém, quando ela diz é assim, ponto final, se a pessoa não aceita, ela é extremamente ofensiva.
em criticar a pessoa, extremamente ofensiva em criticar os valores da outra pessoa ou das outras pessoas. Extremamente crítica, ofensiva e sem a percepção de que está magoando, quando ela acredita que o modo dela de viver é o modo correto, os valores dela. Já vi muitas almas taurinas ofenderem outras pessoas que não pensam igual. E touro também, ele busca um sentido de vida muito prático, muito prático. Então tudo aquilo que é muito dramático, exagerado, ele vai negar, ele acaba não aceitando nada disso. Bom, como o touro é um signo de matéria, de dinheiro, de valores, puxa vida, a gente vê uma série de políticos de signo de touro. Aí é o touro mais perverso. Todos os signos têm as pessoas perversas, mas o touro, quando entra na perversidade, Hitler, por exemplo, tinha aspectos muito evidenciados de touro, que a busca pela segurança, ele acaba roubando, furtando, diminuindo. Nós temos que prestar muita atenção em pessoas que têm cargos de poder de touro e de Áries, porque não são muito arquétipos astrológicos para ter esses cargos. E o que é curioso, que aqui nessa região Tupiniquim, que nós moramos, nós vamos encontrar uma série desses elementos. Agora, quando o touro é luz, é maravilhoso. Buda era do signo de touro. Freud, que criou coisas maravilhosas, era do signo de touro também. Um outro aspecto sombrio de touro é que ele pode dar um preço para as coisas. Tudo tem um preço. Eu posso fazer tal coisa dependendo do preço. Eu posso realizar tal coisa, ou eu posso querer que você realize tal coisa, porque eu vou te dar um valor para que você realize a mesma. Então essa ideia de que tudo tem um preço. E touro é isso, é teimoso, tem dificuldade com a mudança. Eu vou estar falando bem mais dos signos de touro nas aulas que eu dou da formação online, da sombra de touro e da sombra de todos os signos zodiacais. Quando eu falo da sombra, eu falo mais de meia hora sobre cada uma. Mas é importante entender isso, né? O touro, ele pode achar que tudo tem um valor, e ele pode por vezes também roubar o valor ou os valores das outras pessoas. É uma espécie de oportunismo. Alguém faz um trabalho, o touro só fecha o trabalho. Alguém pinta esse mandala aqui atrás de mim e faltou só um pedacinho, o touro vai lá e pinta esse pedacinho e diz: eu que fiz o mandala ou a maior parte do mandala com aquela pessoa. Então ele pode roubar isso também. E ele tem que conhecer, o lado luz do touro é conhecer, e essa alma taurina é conhecer os seus próprios valores, conhecer o seu próprio potencial e ter um pouco mais de flexibilidade, ter um pouco mais de tolerância também. Sim, touro é o preservador, é o mantenedor. Áries no zodíaco, que vem antes de touro, é o que planta semente. E touro vai lá e vai fazer essa semente germinar. Se isso é a tua missão, não adianta reclamar, se chatear. Signo de terra, touro, virgem, capricórnio, eles têm que observar que eles têm que fazer o trabalho mais pesado mesmo. A sombra taurina surge quando essa alma taurina é preguiçosa, é limitada, deixa as coisas para depois. Porque o lado positivo de touro é isso, é a força, é a tolerância, é a determinação, é a disciplina, é a coragem também. Mas ele também tem que aprender a não levar as coisas tão a sério também. Porque aí o touro se torna um chato quando vê a seriedade em tudo. Pois bem, essa é a sombra do signo de touro. Tu vais me ver em outros momentos falar da luz do signo de touro. Então já falamos de 4 signos, não é? Áries, Leão, Sagitário e agora falamos do signo de touro. Coloca tuas dúvidas, teus questionamentos. Na nossa próxima conversa eu vou ter o prazer de responder a todos eles.
Eu quero falar para vocês que estão aqui na live comigo que existe hoje assim uma questão das pessoas falarem comigo, né? Eu não sou famoso, nada disso. E eu acabo tendo que responder que falar comigo é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito solitária, muito solitária. Eu vivo no litoral ou no meio da mata, na zona rural, venho para São Paulo só para dar aulas e já volto. Então esse veículo, internet, Facebook, é uma forma de estar conversando comigo. Porque aí eu vou lá para o Guarujá, à noite, com o barulho do mar, com os meus gatos que estão aqui também, e respondo as questões de vocês. É lógico que elas forem pertinentes, não é? Eu gosto que façam perguntas que modifiquem nosso Dharma, que modifiquem nossos caminhos, perguntas assim extraordinárias. Não que eu possa responder, mas talvez apontar um caminho para ti. Mas o estar comigo, infelizmente, é em cursos, em workshops, porque eu levo essa vida muito isolada, faz parte da minha natureza. Eu gosto demais da solidão. E quando eu não estou sozinho, eu estou com uma minha parceria afetiva, né, que eu sou de Libra, e tenho aprendido muito a amar ultimamente, amar de maneira profunda, de mergulhar num amor, ok? Então vamos falar agora da nossa próxima sombra, mais um signo de terra, que é a sombra virginiana. Virgem já tem uma fama assim, né, de ser chato, detalhista, mas essa é a visão mais superficial da astrologia. A astrologia é muito profunda, muito profunda. A gente tem que levar a astrologia muito a sério. Então vamos estudar a Virgem de um jeito mais para valer, ok? Vamos falar então da sombra de Virgem. A sombra também tem relação com o ascendente, tá? Vou falar isso em outros momentos. Eu vou gravar uma série de lives de astrologia. Inclusive vai ter o dia só da astrologia, que eu vou dar um dia por mês. Não vai ser de quarta como essa, vai ser uma segunda, uma terça, enfim. Eu aviso por e-mail. Ou você se cadastra no nosso YouTube, no nosso Facebook, aí eu aviso. Vai ser só de astrologia, uma aula de astrologia, abordando um tema por vez. Então, sombra de Virgem. Sombra do signo de Virgem. A sombra virginiana, ela vai aparecer na nossa vida, vai se manifestar na nossa vida pela ideia de que Virgem sabe tudo, a alma virginiana sabe tudo. Eu tenho aqui na minha cola que uma das características principais da sombra virginiana é ela sufocar a criatividade alheia, é ela sufocar o modo de vida alheio. Nós temos dois signos que são os cri-cris do zodíaco. Um é o meu, que é Libra. Mas Libra normalmente é absolutamente crítico com ele próprio. Virgem, essa crítica vai se manifestar de forma exagerada às vezes na crítica ao ambiente, na crítica ao trabalho alheio, na mania de limpeza, no exagero de arrumação. Eu conheço uma série de pessoas virginianas que por vezes abandonam o melhor da vida sempre tentando arrumar alguma coisa, cuidar de alguma coisa. E também a característica sombria da alma virginiana é o medo do desconhecido. Como eu já falei para ti, nós aprendemos muito com o signo oposto. Se tu és virgem, seja 80%, 85% virginiano, virginiana, mas seja 15% pisciano. O peixes é o desconhecido, é a confiança, é largar a mão de detalhes que a alma virginiana por vezes se preocupa exageradamente em buscar uma certa perfeição em tudo que a cerca, mas é uma perfeição baseado na crença da alma virginiana. Por isso que nós podemos falar que a sombra de Virgem ela se manifesta numa vontade absurda de controlar a própria vida. Peixes larga, ele solta, seja feita a tua vontade. Virgem não, tudo tem que ser feito de acordo com a própria vontade dessa alma virginiana, com a própria forma dela estar
pensando. Então ela tem é algo tanto quanto ingênuo, né? Querer que o mundo seja da forma que essa alma virginiana quer e querer que a própria vida, ou que tudo na própria vida dela virginiana aconteça como ela deseja. Então Virgem, a sombra aparece, a irritação, a crítica, quando ela tem que lidar com aquilo que é imponderável, com aquilo que é desconhecido também. Uma outra característica é chamada de infatigável. Eu tenho aqui um texto da Liz Green, que é uma grande astróloga, extraordinária, que eu vou citar muito na minha formação online em astrologia. E a Liz Green, ela fala que esse aspecto infatigável de Virgem, da sombra virginiana, é essa coisa de que tudo tem um preço, tudo tem um valor, aquilo presta, aquilo não, aquilo pode ser comprado, aquilo é caro, aquilo é barato, mas dificilmente a alma virginiana diz aquilo tem um preço justo. E por vezes também, que é uma sombra dos signos de terra, ser um tanto quanto pão dura. Então se uma coisa é uma obra de arte, tá? Mas essa obra de arte não é, eu não posso comer, eu não posso beber. Qual o sentido de ter um ambiente muito bonito, artístico? Eu não vou pagar por isso. É lógico que Virgem busca um ambiente arrumado. Aí sim é uma característica forte isso. Mas Virgem, quando Virgem trabalha profissionalmente, tudo para ele tem que ter um valor. Tudo para ele é um potencial cliente, um potencial comprador, enfim. E talvez isso seja um lado que acabe muito sombrio da alma virginiana, porque quando ele vai amar, quando o Virgem vai amar, ele questiona: será que essa pessoa me ama? Será que eu tenho valor para que essa pessoa me ame? Às vezes ao contrário. Será que aquela pessoa merece o meu amor? Eu amo aquela pessoa, mas será que ela merece o meu amor? Eu sou muito grande para aquela pessoa. Ou ao contrário, se Virgem está com baixa estima, aquela pessoa é muito grande para mim. É interessante isso, né? Isso acaba criando uma confusão também. E a sombra de Virgem também é tentar descobrir as credenciais da pessoa. Eu vou namorar contigo, mas você já namorou? Você já foi casado? Eu vou trabalhar contigo, mas você é honesto? Você é certinho? É lógico que a sombra é o exagero. A sombra é quando tudo isso é feito com uma certa maledicência, que os 12 signos zodiacais têm. A sombra é aquilo que me consome energia. Eu gosto muito por exemplo, a sombra de Leão é criar, é brilhar. Ou melhor, a luz de Leão é criar, é brilhar. Mas se ele quer brilhar mais que todo mundo, isso já é um aspecto sombrio. Eu sou o melhor, o Leão diz. Isso é um aspecto sombrio. Virgem, querer conhecer as credenciais de tudo e de todos, se isso for feito com moderação, pode ser um bom sinal. Mas essa sombra, ela também em Virgem, ela é complicada quando Virgem não aceita as próprias intuições, quando quer explicação para tudo, quando quer entender tudo, quando empaca, quando não quer sair do lugar, fica empacado, quando quer ordenar tudo de forma exagerada, então as roupas têm que combinar, e nós vemos aquela pessoa que é tom sobre tom. Sabe o que é tom sobre tom? Teve uma aula que eu gravei aqui com esse mesmo cenário e eu pus roupa cinza. Então cinza com preto, com branco, virou um bloco de coisa. Só parecia a minha cabeça. Era um cinza mais escuro. Então Virgem pode querer tudo combinando dentro do ponto de vista dele, querer tudo exageradamente limpo. E a realidade para Virgem é tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você pode mexer. Então isso acaba sendo um desastre também para o signo de Virgem, porque esse aspecto sombrio dessa alma virginiana, ela vai surgir exatamente aí. Nem tudo é tangível, nem tudo pode ser tocado, existe o imponderável, existe o destino. O próprio amor você não pode segurar.
Então a alma virginiana demora muito para confiar no amor. Aí tem um relacionamento, não deu certo, demora muito para findar esse relacionamento. Porque agora tem medo do desconhecido, que é o desconhecido de se estar só novamente. Então o que eu falo aqui quando eu dou um conselho, um apontamento para a alma virginiana é: confia mais na vida. Lembra que você é um signo que tem o dom da cura, então cure a si mesmo. A possessividade, o exagero, esses pontos que eu te falei aqui. Tem umas obras de arte na tua casa, leia algumas poesias, faça coisas por fazer, gasta teu dinheiro às vezes numas férias, numas coisas prazerosas, e principalmente confia no desconhecido. Confie no desconhecido. Isso é para ti, alma virginiana. Note, então, que quando falamos de touro, das sombras taurinas, das sombras virginianas, nós estamos falando de 2 signos de terra. A sombra da terra tem relação com isso, com fanatismo, de sermos donos da verdade, de sabermos, tão somente nós, a lidarmos com o mundo físico, com o mundo material, enfim. Então, só lembrando aqui vocês que eu estou fazendo essa semana um lançamento dessa formação de astrologia online, e esse lançamento ele tem um valor promocional, um valor para você que nos acompanha, seja terapeuta de uma universidade, um buscador do si mesmo, alguém que busca uma nova profissão de astrólogo. E dentro dessa formação eu vou estar dando de presente por aproximadamente 10 dias, um bônus especial, um presente especial, que é uma formação de Ho'oponopono. Porque o astrólogo, quando ele atende alguém, quando ele mostra caminhos para alguém e conhece o Ho'oponopono, ele pode ensinar uma transmutação do próprio mapa astrológico, dessas sombras astrológicas, com os mantras: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Apesar que o Ho'oponopono não é só isso, ele envolve outros elementos também que eu vou te ensinar, principalmente você aqui que está no Facebook, depois vai ver esse vídeo no YouTube, não é? Mas vamos falar então das sombras de Capricórnio agora, ok? Então, Capricórnio. Sombra do signo de Capricórnio. Capricórnio, ele vai trazer uma energia na sua sombra, que é a energia de apontar numa direção para os outros. Faça o que eu mando, sem questionamento nenhum. Observe que eu sei como lidar com o mundo. Não questione isso e faça dessa forma. Capricórnio é a escalada social, e todos nós temos a luz e a sombra. Na luz, Capricórnio é a realização, os pés no chão, é a formiguinha do zodíaco que não para um minuto, que busca o crescimento, a evolução. No aspecto sombrio, é aquele ser, seja homem ou seja mulher, que detém a verdade, que aponta caminhos de forma muitas vezes até moralista, achando que a sua forma de viver é a única forma verdadeira. Quando nós estudamos Liz Green, a grande astróloga Liz Green, ela fala que Capricórnio tem, seja no sexo, no dinheiro, na política, na religião, ele vai dando conselhos, muitas vezes até indesejáveis, ou seja, a pessoa que está ali, ela não quer escutar esses conselhos, não tem interesse em escutar isso ou aquilo, mas Capricórnio dá. E por vezes até tem esse aspecto moralista. Eu me relaciono com uma série de almas capricornianas próximas a mim. Afetivamente, minha companheira é de Capricórnio, e ela é uma pessoa muito para frente, né? Capricórnio é ascendente Libra. Libra traz muito a inovação a ela, a Ananda
minha companheira. Mas por vezes vem esse lado Capricórnio dela que é um tanto quanto fanático. Há uma ligação muito forte com o passado, alguns valores que vêm lá de trás. Mas isso é a sombra, todos nós temos luz e sombra. Aos olhos de Capricórnio, nós temos a ideia de que, seja na sociedade, na família, alguns valores muito antigos devem serem preservados. E o Capricórnio quer convencer as pessoas a serem ou viverem da forma que ele, Capricórnio, acredita que é o certo. Mas Capricórnio dificilmente dá vazão à fantasia, ao gastar dinheiro para se divertir, ao gastar para ter prazer, para uma grande viagem. Capricórnio também, como diz Gasparetto sempre dizia: você está onde você se coloca. Então, por vezes, uma visão muito pessimista da vida acaba criando situações pessimistas. Uma visão muito realista da vida traz a realidade e impede os sonhos, as fantasias, as brincadeiras. Você está onde você se coloca. Por vezes, a visão do capricorniano, a parte sombria do mesmo, é uma visão meio realista demais. Aquilo que eu vejo é a verdade. Não existe nada por detrás das aparências, nada por detrás de como o mundo ou a sociedade se mostra. Por isso esse aspecto de fanatismo impede o Capricórnio de mostrar ou de abrir por vezes o seu próprio coração. Capricórnio quer provas de amor alheio para ele abrir o coração. E ele guarda os sentimentos, ou ela, que existem às 7 chaves. Só vai confiar, só vai se mostrar, seja afetivamente, ou numa amizade, ou na família, depois de muitas provas da outra pessoa, para que o Capricórnio confie na mesma. Nós temos aqui também uma visão muito dura da vida. Por vezes a alma capricorniana acha que a vida é assim, é dura, é difícil, que só se consegue algo através de muito suor, através de subir os degraus da vida. E o fanatismo do Capricórnio, ele é meio messiânico também, seja na religião, de esperar o Messias, mas dentro de um padrão que o Capricórnio aceita, ou seja, na ideia do olho por olho, dente por dente. Não que seja vingativo o Capricórnio, não. Isso é mais dos signos de água. Mas olho por olho, dente por dente, aqui é uma lição de que o outro precisa aprender pagando na mesma moeda. Não para satisfação do Capricórnio, mas de acreditar que a vida ela é justamente assim. Então a sombra capricorniana exige que os outros vivam a maneira dele, Capricórnio, que atendam os desejos, as necessidades, que supram as necessidades principalmente afetivas da alma capricorniana. E esse fanatismo também do Capricórnio, dessa sombra, é querer assumir por vezes a responsabilidade por tudo que está errado em sua volta. Se você é de Capricórnio, você quer corrigir o mundo, mas corrigir o mundo à sua maneira. O convite é você compreender que existem outras formas de pensar, outras formas de nós sermos, você não exagerar no teu ponto de vista, saber que existem outros 11 caminhos, que é o caminho do Áries, que é impaciente, o caminho do Touro, que é teimoso, o caminho dos Gêmeos, que é a superficialidade, falando das sombras, do Câncer, que é sentimento, do Leão, que é brilhar. Capricórnio gosta de trabalhar por detrás dos bastidores e vai condenar quem busca aparecer muito, quem busca se exibir muito. Então existem outras formas de ser. E uma coisa que é bacana da sombra capricorniana, dela observar, é de não ver o mundo de forma muito hostil, de não querer brigar com o mundo o tempo todo, e de contar com as pessoas
para que você, alma de Capricórnio, possa subir a montanha da vida. Eu acho que a sombra maior do Capricórnio é não expressar os sentimentos também. É se mostrar uma pessoa fria, fechada, guardada, mas tem tanto amor aí dentro. O Capricórnio é um signo muito de família, né? O amor à família aparece muito. Mas deve olhar também com os olhos do Câncer, que é o signo oposto. Devemos sempre aprender um pouco com o signo oposto. E Câncer é o amor mais sentimental. É dar alguns vexames de amor, que é uma coisa bacana para você que é de Capricórnio, ou para você ensinar para quem é de Capricórnio. Bem, então eu estou falando aqui há mais de uma hora, nessas nossas conversas aqui no Facebook, que depois vão ser levadas para o YouTube. É um limite bacana, né? 1h20 para mim estar falando. Eu acho a astrologia fascinante, extraordinária. Astrologia levada a sério, com profundidade. A astrologia aponta na direção da plenitude, de sermos um círculo, completos, plenos, totais. E como eu disse anteriormente, eu quero dar algumas informações, passar algumas informações de astrologia. Eu vou entrar agora num projeto de astrologia levada a sério, que não é horóscopo, que é astrologia, ok? Então eu falei desses signos hoje, dos signos de fogo, das sombras do fogo, das sombras da terra, e num próximo encontro, numa próxima live, eu vou estar falando com vocês dos outros 6 signos, ok? Eu quero falar que eu me sinto sempre muito grato, muito feliz de contar com a tua audiência. Esse horário, quarta-feira, temos futebol, temos novelas, temos fofocas, e a gente está estudando, a gente está crescendo, a gente está tendo um propósito de vida. Então acho que mais do que você me agradecer, que eu vejo todas essas gratidões aqui, é eu poder agradecer a tua presença, a tua audiência, de você estar aqui conosco, ok? Eu fecho esse programa, essa nossa conversa, como eu iniciei, falando de paz. Então, Shanti, Shanti, Shanti. Shanti é paz. Que a paz esteja contigo.